Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Sodré e venho fazer o seminário de práticas da disciplina de Bioinformática e Genômica Funcional. Bom, em relação à primeira prática, nos foi dado uma sequência, né, uma sequência proteica sem nome, e a gente teria que fazer os alinhamentos dessa proteína e buscar usando o BLAST. A partir disso, eu fiz uma tabela relatando os resultados do BLAST em 3 bancos de dados diferentes, sendo eles o NR, UniProt e PDB. Dentro do NR, obviamente cada um deles eu fiz usando 3 matrizes diferentes, sendo a Blossom 62, PAN 250 e Blossom 45. Então, dando no resultado total 15 saídas para cada tabela de banco de dados. E a partir dessa sequência que me foi dada, eu fiz o catálogo dessas saídas aqui. Em relação ao banco NR, você vê que tem uma uniformidade nos dados, onde a descrição da minha proteína é dada como uma glicoproteína de superfície do organismo SARS-CoV-2, e todas deram com uma identidade e similaridade da sequência muito alta, sendo a menor aqui registrada 99,21%. Nenhuma dessas 5 primeiras de cada matriz gerou gap, e todos foram cobertos de forma completa, ou seja, cobertura 100%. Em relação aos outros bancos de dados, vamos para o UniProt. No UniProt, você já tem uma questão de dados diferente, onde a minha descrição da proteína continua sendo a glicoproteína de superfície, porém, ele deu outros organismos relacionados. Ele deu como primeiro organismo, o mais similar, o SARS-CoV-2, mas, além disso, ele deu outros organismos, como o SARS-related CoV, o Bat-SARS-CoV-HK, dentre outros. E esses outros, sem ser o SARS-CoV, tiveram uma identidade e similaridade bem inferior aos relatados no NR. Também foi feita nas 3 matrizes para o UniProt, e você vê que esses dados relatados que não são do SARS-CoV-2, eles tiveram um gap de 2% em sua maioria. Indo para o próximo banco de dados, o PDB, a gente também teve uma descrição de proteína como proteína de superfície, glicoproteína de superfície, e a gente vê uma uniformidade no organismo, que é o SARS-CoV-2. De novo, a identidade, similaridade, deu um erro muito baixo, sendo a menor identidade 99,14%, e durante as matrizes você não tem gaps, e a cobertura é completa, é de 100%. Bom, além disso, foi feita uma outra análise pegando mais 5 dados do PDB, usando a matriz Blossom 62. Então, eu gerei essa tabela aqui.
onde tem as 5 primeiras, que já foram relatadas na tabela anterior, mais 5 para mostrar que a uniformidade dos dados desse resultado de Blast está bem grande. Então, a conclusão que eu chego a partir disso é que é muito difícil da proteína que foi me dada ser diferente dessa descrição de glicoproteína de superfície do SARS-CoV-2. Bom, seguindo com as práticas, a gente vai para agora um método de alinhamento global. Então, o que eu fiz aqui foi utilizar o programa Clustal para fazer um alinhamento entre a minha sequência e a sequência resultado da primeira tupla do Uniprot. Por que eu escolhi o Uniprot? Eu escolhi a primeira tupla do Uniprot porque ela possuía a maior similaridade dentre os outros bancos de dados e também, principalmente, por isso que eu escolhi ela foi curada manualmente. Então, aqui está aqui a, a proteína que eu escolhi para fazer esse alinhamento com o Clustal e ela foi curada manualmente. Então, isso foi o que me levou a escolher essa proteína. Bom, aqui no alinhamento do Clustal, você vê que realmente, como deu no Blast, a similaridade é muito grande, com nenhum gap. Você tem os asteriscos, eles são relacionados aos matches, né? Então, tudo que tiver igual na minha sequência e na sequência que eu peguei de referência vai estar descrito com asterisco. E o que não tiver igual vai estar descrito como 2 pontos ou um ponto só. Eu acho que tem aqui. Bem aqui, vai estar descrito como um ponto só. Qual a diferença entre os 2 pontos e um ponto só? Os 2 pontos, ele indica que esse grupo de aminoácidos aqui, eles podem exercer uma função muito parecida muito parecida com a minha sequência de referência, né? E aqui, quando você tem um ponto só, quer dizer que esses aminoácidos eles não necessariamente têm uma semelhança de função grande. Então, quando tem uma semelhança baixa, você usa é indicado com ponto. Bom, além disso, eu fiz outro alinhamento usando o ProMaus. O ProMaus já é um pouco mais interessante, ao meu ver, porque ele já prediz uma estrutura secundária a partir da sua sequência. Então, você vê que ele fez o alinhamento como o Clustal, mas ele também gerou dados novos, que é, por exemplo, esse índice de conservação que é mostrado logo aqui em cima. Então, o que quer dizer esse índice de conservação? Quer dizer que o meu aminoácido foi conservado durante aquela comparação, sendo o número máximo 9 do índice e o número mínimo para aparecer na tela 5. Então você vê que quando ele está sendo conservado, ele tem índice 9 e, por exemplo, aqui, quando ele não tem conservação, nem aparece o índice, porque provavelmente é abaixo de 5. Quanto à estrutura secundária, ele mostra aqui embaixo esses índices de E e H,
O E e o H, o H ele significa estrutura de alfa-hélice, e o E ele indica estrutura de fita. Então, a partir desse dado aqui, você tem uma pequena noção de como é a estrutura geral da minha proteína. Bom, com isso, a gente termina a prática de alinhamentos e depois disso foi feita uma prática de filogenia. A prática de filogenia, eu fiz uma coleta de, de organismos diferentes dessa sequência que eu escolhi dos SARS-CoV-2. E a partir dessas sequências, eu peguei o gene codificador da glicoproteína de superfície e, coletando esses genes, eu joguei eles no BioEdit, fiz o, o alinhamento pelo costal W e também usei o civil para fazer o alinhamento por muscle. Com esses dados de alinhamento, eu gerei, a partir do Mega, duas árvores filogenéticas diferentes para cada tipo de alinhamento. E aqui eu vou mostrar. Essas aqui são as árvores finais já, depois de toda a análise de distância P e, e usando a árvore modelo pelo Dix Cantor e fazendo a análise de modelos no geral. Então, aqui na esquerda, eu tenho a árvore gerada pelo alinhamento muscle e à direita eu tenho a árvore gerada pelo alinhamento costal W. Então, e essas aqui são representadas aqui são os outros organismos que eu escolhi. Eu tentei pegar organismos tanto distantes quanto bem próximos do SARS-CoV-2 por meio de pesquisa e tentei sempre pegar dois muito próximos, como a cepa do Bat-SARS coronavírus HKU31 e o HKU310, para tentar ver se na minha análise filogenética eles ficavam realmente juntos. E, como vocês podem ver, tanto na árvore filogenética do Muscle quanto do costal W, você tem um consenso geral de como é estruturado essa filogenia dos organismos que eu peguei. Sendo o SARS-CoV, sendo esse aqui MNCD62, o referente ao que eu peguei no Uniprot, que era o resultado da minha sequência base. Você pode observar que ele é meio um outgroup desses outros organismos que eu peguei, e isso tem um consenso para os dois tipos de alinhamento. Nesse caso, a única diferença é o valor de bootstrap daqui de alguns nós. Por exemplo, aqui é 97, aqui 95, e aqui 58, 52, e 94 e 92. Mas a topologia geral é uma topologia bem consensual e bem uniforme. Então, eu não vi assim tantas diferenças além do score da filogenia. O que é diferente de quando você compara a filogenia
da proteína. Então, eu também fiz uma filogenia baseada na proteína desses mesmos organismos. Ao invés de pegar o gene, eu peguei a proteína para fazer essa comparação da árvore de gene do GNS, né? E a árvore da glicoproteína de superfície. Então, essa aqui é a árvore final baseada na glicoproteína de superfície. E você pode ver que a topologia dela já é bem diferente da do gene. Então, você pode ver que o SARS-CoV, os dois SARS-CoV-2, foram deslocados aqui como... Eles continuam ainda mais próximos desse P2-PC4, certo? Mas eles foram deslocados mais para dentro da topologia e o outgroup agora é, é relacionado entre essas aqui do beta-cov YN e o GX e o HK. Então você vê realmente uma diferença de topologia geral entre a árvore filogenética de proteína e de gene. Sendo a árvore de gene, obviamente, mais mutável que a de proteína, justamente por proteínas serem mais conservadas. Então, eu acho que numa escolha entre as duas árvores, assim, para utilizar, para definir a topologia dos organismos, a de gene estaria mais correta se você quisesse fazer uma filogenia do GNS baseada nesse resultado. Bom, essa foi a, a prática de filogenia com esses resultados finais que eu tive. E agora, para a prática de predição funcional, eu rodei alguns programas de alguns bancos de dados para achar essa predição funcional da minha sequência, para ver se tudo batia no final. Primeira coisa que eu fiz foi entrar na minha proteína de referência, que eu achei lá na primeira prática de alinhamento, e que foi a que eu usei para fazer o Clustal e o Promouse. Então, nessa proteína do UniProt, eu vim aqui em família e domínios para eu conseguir achar algo relacionado à predição funcional. Então, a partir daqui, ele te dá vários links para outros bancos de dados, para você ver a predição funcional dessa proteína. Então, aqui, ele, por exemplo, no banco de dados de CDD, ele já meio joga para cá, que é compartilhado o dado, e aqui eu consigo ver a estrutura tridimensional geral dessa proteína, além de uma descrição da predição funcional dela, que é a proteína de superfície do coronavírus, que ajuda na entrada do vírus numa célula. Mas, como isso aqui já é meio enviesado pela minha... por pegar um dado que não é exatamente a minha sequência, né? É uma muito próxima, que eu achei no Blast lá, em primeira instância. Por ser um dado enviesado, eu procurei de ver
veio utilizar a minha sequência para busca em outros bancos de dados que faziam essa predição funcional, para ver se tudo batia certinho. Então, o primeiro banco de dados que eu utilizei a minha sequência para procurar uma predição funcional foi o PsyPred. E jogando a minha sequência no PsyPred, eu obtive esse gráfico de descrição de estrutura secundária, onde você pode ver que o amarelo é representado pelas fitas, né? E representado pelas fitas. E o laranja é representado pelas alfa-hélices. E o cinza são os coils, que é o enovelamento sem padrão da proteína, né? Então, você vê que ela tem da base não, da aminoácido de 750 aqui mais ou menos, até o 1000, bastante descrições de alfa-hélice. E aqui você tem um gráfico geral de como isso está distribuído, né? E aqui em cima é a confiabilidade dessa análise, né? Então, a partir disso, você já tem uma noção maior e com mais certeza de como é a estrutura secundária da minha proteína e um pouco de onde ela atua. Então, vamos continuar aqui para outro banco de dados de predição funcional que eu também rodei para complementar os dados desse aqui. Aqui. Esse aqui. Eu rodei no PFAM essa proteína também. E ele mostrou os domínios aqui referentes à família de beta-coronavírus, né? E mostrando o organismo-fonte e tal. E mostrando aqui os domínios familiares relacionados à glicoproteína de superfície. Mais para frente, eu usei o banco de dados Smart, também utilizando a sequência que foi dada para encontrar a predição funcional com base na sequência. Então, aqui você pode ver algumas regiões de baixa complexidade. E esse gráfico aqui, eu não achei tão esclarecedor assim. Eu acho que dos que eu gerei, foi o que menos eu consegui interpretar. Mas você vê algumas coisas interessantes, como uma região, um domínio de região transmembranar. Então, você já tem uma noção de que essa glicoproteína de superfície, que supostamente estou trabalhando, ela tem realmente uma interação com a membrana, né? Então, a, a, a predição de que ela tem uma relação direta com, por exemplo, a, a abertura, a permissão do vírus entrar no hospedeiro é bem interessante, já que tem essa região transmembranar. E aqui tem uns domínios que não são mostrados no diagrama, mas eu dei uma pesquisada, vi aqui, tipo, no próprio site, do quão confiável é esses dados que não aparecem no diagrama daqui de cima.
e eu não entendi muito bem o quão confiáveis eles devem ser. Então, eu acabei não dando muita bola para eles, no sentido de que eu prefiro utilizar outros dados que eu tenha mais segurança, eu acho. Mas o que ele diz quanto a esses domínios que não aparecem é que eles não aparecem por ter um score de, de confiança baixo ou porque são, são, são muitos. Só que como realmente nenhum aparece aqui, eu fiquei meio receoso de levar em consideração esses, esses domínios aqui. Mas se realmente forem é, é, ser utilizados, os domínios são vários, tendo domínios bem complexos e com várias interações intracelular dentro da sequência. Bom, seguindo, eu usei o banco de dados do Signal-P, que tenta mostrar a presença de um peptídeo sinal dentro da minha sequência. E o resultado foi esse gráfico, em que a probabilidade de ter um peptídeo sinal aqui é de 0,96, dando 96% de chance de ter. Então, aproximadamente 96, né? E nessa região aqui é de 15 e 16, né? Da minha sequência. Como essa região de clivagem aqui, de 15 e 16, já tem uma probabilidade um pouco baixa de ser realmente aqui, mas um pouco baixa no sentido de, tipo, é mais da metade, né? Mas é 53%. Mas comparada a outros tipos de probabilidade que são gerados nesse site, eu achei em si baixo. Mas combinando essa probabilidade aqui com a probabilidade de ter um peptídeo sinal aqui, que é muito provável, então, muito provavelmente, essa região, se não está no 15, 16, eu creio que deva estar, no mínimo, próximo daqui. Então, aqui ele mostra literalmente o gráfico que mostra o, o local da clivagem do peptídeo sinal na hora da designação da proteína. Beleza. E aqui eu fiz mais uma análise no Interpro, que foi, eu acho, a análise que me deu mais informações no sentido de domínio e no sentido de domínio e predição funcional. Que aqui você vê que realmente ele tem um consenso com os outros dados anteriores que eu mostrei, de família do coronavírus. Então, ele te leva aqui para uma página que fala sobre o beta-corona spike, que é realmente a proteína spike a glicoproteína spike dos beta-coronavírus de forma geral. Então, ele diz essa família que condiz com todos os outros dados que eu tinha pesquisado antes. E aqui ele faz uma relação mostrando os domínios e dando o ID de cada explicação. Então, aqui você já vê que os domínios já são mais relacionados ao SARS-CoV-2. Então, a probabilidade dessa minha sequência vir de um
SARS-CoV-2 é muito maior, né? Juntando os dados em si. Então, ele mostra aqui diversos domínios e aqui as predições. Aqui você tem uma grande extensão de um domínio não citoplasmático, indicando que essa glicoproteína não atua no citoplasma. E aqui você tem cadê? Aqui você tem uma região transmembranar, logo no final, justamente como o SMART. Então, você já tem um consenso de alguns tipos de dado. E aí, esse consenso, eu creio que me dá mais segurança para afirmar a predição funcional dessa proteína. Aqui você tem uma região transmembranar. Aqui você tem... isso aqui é interessante, que é a entrada, isso aqui é a proteína, eu esqueci o nome agora, mas é serina alguma coisa, se eu não me engano. Deixa eu até... não vou conseguir achar agora, mas eu tinha até pesquisado, que era sobre realmente a entrada e do vírus, a permissão da entrada do vírus na célula. Então, você vê aqui que você tem justamente esse domínio aqui, que permite essa entrada a partir da interação com essa proteína. E aqui você tem diversos coils, um domínio de coils, que é o enovelamento sem padrão que eu tinha falado. Aqui, a presença de um peptídeo sinal. Então, novamente, uma correlação com o banco de dados do signal P. Você vê que a extensão dessa sequência do peptídeo sinal nesse banco de dados está de 12 a 15, né? Então, essa relação aqui de 15 a 16, como eu tinha dito, ela fica um pouco próxima aqui, não necessariamente há um consenso de que é entre o 15 e 16. Então, aqui você tem um peptídeo sinal de 12 a 15 aqui. E a partir daqui, eu tirei as minhas conclusões finais, que é sobre o processo biológico, né, da minha proteína em si, que é fazendo que é responsável pela, pela entrada do vírus na célula. Então, é uma proteína, glicoproteína de superfície, que permite a entrada do vírus SARS-CoV-2 no hospedeiro. Por isso eu cheguei nessa finalização. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado e até.